Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa noite de muitas repercussões, interpretações, análises, projeções, comparações, por que não? E aí trouxemos 3 experts aqui em futebol para poderem ajudar nesse esmiuçar das coisas. Cassia Carpes, que nas horas vagas foi tudo na sociedade e no futebol, jogador, técnico, secretário municipal, vereador, deputado, radialista, tudo. Né? Namorador, opa, por essa parte aí, vamos lá. Isso foi. Isso sim, mas claro, foi um dia. Felipe Assunção, que é ex-conselheiro do Internacional, mas é sempre muito atuante nas coisas vermelhas. E o Eduardo Magriço, conselheiro do Grêmio, de larga folha prestada ao Grêmio, Conselho Fiscal, Departamento Jurídico, enfim, tudo que se puder falar a respeito de interesse do tricolor está ali enfronhado, o Eduardo Magriço. Vamos falar primeiro dessa situação dos ingressos, porque está todo mundo ávido em querer saber se tem ou não tem ingresso. Se o sócio campeão do mundo, que é a grande maioria que tem o Internacional, nesses 130 mil sócios já vai chegar o Internacional, né? Que o Inter teve uma estratégia final agora para assegurar a presença dos retardatários e aqueles que têm um pouco mais de ganho mensal, que foi vender cadeiras ou locar cadeiras por um período X para que o sujeito possa ter ingresso garantido. Por quê? Começando pelo ingresso de carteira vermelha, que são os sócios colorados, aqueles antigos que têm ingresso garantido, basta o check-in. Antigamente não precisava nada. Chegava com a carteira, mostrava e entrava. O lugar dele estava lá. Não, passava na roleta ali, era automático. Agora tem que ter o check-in, porque justamente o Internacional, em sabendo quantos não vão, pode liberar mais para a comercialização. A grande questão ao longo do dia foi o seguinte: o Inter tem 26 mil espaços livres para os sócios que têm direito adquirido, que são os de modalidade antiga. Que alguns eram do Parque Gigante, ganharam na Justiça, outros do Parque Gigante não são mais sócios, outros são desde sempre, quando começou essa modalidade associativa. 26 mil. É o que cabe nas áreas comuns, que se chamam, as áreas livres. O cara escolhe onde quer ir. Eu vou com a minha tia, eu vou com a minha avó, aquilo ali me dá sorte, ali é onde eu sempre fui, com o meu falecido bisavô. Então o cara vai ali e escolhe o lugar. São 26 mil. No entanto, 19 mil tem a carteira vermelha e a garantia de poder entrar no Beira-Rio sem qualquer transtorno. Basta ligar e dizer, é meu, eu vou. Né? Ou basta ir para a internet e reservar. E o que contesta o torcedor? É essa diferença, dos 19 para os 26. E esses 7 mil seriam disputados pela segunda modalidade, e ainda há uma terceira, que aí que essa popular acho que o Inter vai preservar, que é já vou me lembrar o nome do Academia do Povo. Tá. O sócio campeão do mundo disputaria esses 7 mil lugares. Tem o sócio campeão do mundo, nada não vai separar. E o Academia do Povo. Esse tem São preferência. 4 modalidades. O sócio, nada vai nos separar, é o que tem preferência na compra e paga 100%. O sócio campeão do mundo paga metade, porque paga uma mensalidade maior. Então ele tem um privilégio de pagar metade do ingresso. São 4 modalidades, como disse o Felipe Assunção. A questão que o sócio está fazendo, que o sócio campeão do mundo faz, é estes 7 mil. Não contesta nem o número de cadeiras, que dá um dinheiro bem interessante para o clube. Não contesta os 19 mil que tem ingresso adquirido, já desde sempre. E não contesta os 7 mil de abril. Então vamos lá. 19 mais 7, digamos mais 7 de cadeiras, só aí já dá 33 mil. Cabe 50 no Beira-Rio. Então, é essa a situação. E o Inter ainda diz que poderia vir a colocar alguns eventos, não tem como. Ô, Rec, pegando o gancho que tu tá falando, já pelo histórico, eu sou um sócio colorado, carteira vermelha, eu tenho 2 cadeiras locadas, mas eu fiz o check-in hoje às 10, consegui,
em outras vezes não consegui. Mas o grande dilema dessa tua contagem é o que nós estávamos conversando aqui antes do início do programa, que são aqueles bastidores, aqueles folclores antigos do nosso futebol, que é o quê? Como pode, por exemplo, em jogos fora, isso serve para dentro, para fora, que nós vamos chegar lá. Como é que uma agência de turismo anuncia antes um pacote com os próprios ingressos garantidos, sendo que o sócio não consegue comprar? Segundo, se tu tem amigos em Erechim, amigos em Passo Fundo, em diversos lugares... Depois eu vou usar uma frase do Magriço a respeito disso. Só para concluir, diversos amigos colorados de outras cidades que já têm garantido com a excursão ingresso. A gente sabe como é que funciona. O que falta é um esclarecimento do Inter, exatamente, Que vai sair uma nota. em priorizar as modalidades, porque não adianta ter os 130 mil sócios, claro que não cabe todos dentro do Beira-Rio, mas como é que os grandes shows em Porto Alegre tu consegue incluir com lotes? Por Eu só que quero não dizer que inclui eu lotes? arredondei para 130, Sim. porque o Inter só nos últimos dias colocou mais 2 mil sócios. Mas é que falta um pouco de transparência, e sempre foi esse dilema na divulgação realmente da disponibilidade. Por quê? Dos 19 mil sócios colorados, eu tenho aqui, ó, gente que está acompanhando, Rafael Ritter, entre outros, que não conseguiram fazer o check-in. Então, que se dê para esses prioritários que pagam R$ 125 por mês, um dia inteiro ou 2 dias para o check-in. Porque daí tu dá um prazo. Era sexta não, mas aí é que tá. Era quinta Rec. e sexta. Mas aí é que tá. Se realmente o prazo fosse estabelecido, todos teriam chance de cumprir. E a grande discussão que veio hoje no final do dia é o quê? Dos 19 mil, no mínimo nós temos 500 mil, 2 mil sócios que não conseguiram fazer. Então isso, a direção vai ter que vir esclarecer. Não, a direção não tem o que fazer. A direção vai ter que arrumar ingresso para esses que têm direito adquirido. Eu estou falando do sócio colorado, eu não vou nem falar das outras duas modalidades. As outras aceitaram lá as cláusulas de, se sobrar, poder buscar com um preço menor ou pagando por inteiro o privilégio, que é o nada vai nos separar, esse aí. E o outro é o sócio popular, que é a Academia do Povo. Então são 4 modalidades. Só que esse que tem direito, por óbvio, o Internacional vai ter que arrumar. Se foram 500 mil, o Inter vai ter ou negociar com a Abril, ou dar cadeira para os caras, porque se é direito adquirido, não se discute. Calma, é o check-in, é direito adquirido por check-in. Mas fizeram uma outra cláusula para colocar o check-in. Não, isso não, mas aí que tá. O Magriço é advogado, dos bons. Se tiver lá escrito no contrato que fizeram as duas partes, que ele tem ingresso sempre que ele quiser ir, basta fazer o check-in, e ele não conseguiu fazer o check-in, e ele tinha mais um dia para fazer, que era o dia amanhã, o Internacional vai ter que dar um jeito nesse. E aí eu acho que o Inter vai ter que analisar caso a caso para não ter o problema na justiça que Grêmio e Internacional já tiveram no passado. Eu só estou dizendo o óbvio. Não sei se estou certo ou se estou, como diria o Zeca Diabo, né? Se estou certo ou estou errado. É difícil saber, eu não conheço a situação do Inter, não sei como é que é a situação do check-in. A gente tem que partir do princípio da boa-fé das pessoas, né? Então, acho que o ideal nisso é esperar o esclarecimento da direção do Inter, por que essas pessoas, se tem um local com 27 mil lugares e tem 19 mil postulantes, o natural é que... Sobre 8. Que durante um período, todos esses 19 mil tenham a chance de fazer o check-in. Esse sistema ainda não tem na Arena, né? Então, para nós gremistas é bastante diferente. Eu tenho a minha cadeira e eu não preciso dizer se eu vou nem se eu não vou, eu simplesmente chego lá, apresento, o meu lugar está sempre reservado. Então, eu acho que, por cautela, a gente tem que esperar o esclarecimento da direção do Inter e saber exatamente o que está acontecendo. Mas a gente sabe, final é um jogo raro, é um jogo que todo mundo quer, a demanda, e a gente não constrói um estádio... A demanda é muito grande, né? A gente não constrói um estádio pensando na final, a gente constrói o estádio pensando sempre na no média, ritmo normal, na média do né? público, né? É normal que as pessoas fiquem de fora. É complicado, Reco. Como é que é matemático, né? Como é que um clube consegue 126, 130 mil e o estádio cabe 50? Então é meio... É uma disputa. É uma disputa. É uma disputa para ter lugar de vez em quando. Mas Jogos médios, o torcedor vai sempre. É a grandeza do clube, né? O clube chegou a esse ponto pelo momento. O pessoal vai acreditando que aí nos jogos, só que
Quem é que não gostaria de estar na outra quarta lá, na decisão? Felipe, só para ir ao encontro do que você estava falando e para não deixar fugir o fio da meada, para continuar no mesmo teor. O Maurício me passa aqui que alguém do Internacional, óbvio, uma fonte dele, diz que são 22 mil carteiras vermelhas. Hoje um dirigente me falou 19. Eu te falei 22 também. 22. De repente, tá, mas daqui a pouco tem 3 mil inadimplentes. Então são 19 mil aptos. De repente nós estamos falando a mesma coisa. E 8 mil paraninfos, que podem entrar em qualquer lugar. Aí só aí já dá 30. Isso aí são as cadeiras locadas. O Cassiá... Não, paraninfos. Sim, mas e tem as cadeiras locadas. Cadeira locada é que nem o Magrício estava falando, é o que tem direito. Eu tenho cadeira locada, eu tenho lugar garantido. E o Inter tem... do check-in. Exatamente, o Inter tem hoje 7... Aí eu não sei. Mas daí vai faltar o espaço. Não, mas aí que tá. Lá em casa tem 2 que estão. Eu não sei se eles vão garantir. Estavam hoje na correria, de ontem para cá. Ver se eles vão garantir na outra semana. Não sei. É que, obviamente, o que se associa na modalidade... Acho que o Cassiá vai dar um jeitinho brasileiro. Hein, Cassiá? Obviamente... Não, eles que são sócios, eles que se viram. Obviamente, a terceira classificação e quarta classificação de associados, o cara sabe que está contribuindo com o clube e dificilmente, nesses momentos, ele vai ter lá... Ele tem a pretensão de saber que ele vai ter o lugar, ok. Exato. Só que tem um porém, um grande dilema, e o REC pode responder melhor, que já está há anos nisso. O grande dilema é que o Inter não faz um processo claro para as modalidades as primeiras. O sócio colorado, o sócio campeão do mundo. Ele tem que ter a garantia parecia claro. E até vou te dizer, não sei se é sistema, o quê, ou o Internacional tem que aligerar isso, porque senão vira 4 dias de tumulto. E o Inter trata de dar o tumulto só no primeiro dia, porque sempre dá alguma coisa. E deu com o Grêmio também. Teve uma vez que em 10 minutos estava esgotado os ingressos. Eu tive que esclarecer lá, o Thiago lá que é o responsável, Thiago Floriano, teve que entrar no ar para esclarecer. Diz, olha, deu um boom lá, derrubamos e botamos esgotados. Depois nós vamos começar a vender. Ah, bom, mas todo mundo quase morreu do coração. 10 minutos esgotou tudo. Era uma decisão também de Libertadores. Acharam que não é fácil. Eu gostaria de saber duas coisas, permite. Duas coisas. Eu estou mais escutando vocês porque eu há muito tempo não vou a estádio, olho na televisão, me sinto melhor. Mas meus filhos vão. Por que essas categorias, Inter isso, Inter aquilo, qual é? Isso parece até eleição de clube. Para diferenciar, Cassiá. Mas por que tem que diferenciar o sócio? É por causa do valor? Por causa do valor. É que o mais antigo é o sócio colorado. Que é R$125 hoje. Depois é a cota mais alta. É a cota alta que te dá garantia de entrada via check-in. Sim. E a cadeira alocada hoje está em torno de R$200, né? R$200 com um lugar garantido. Independente de check-in, não precisa. E aí esse é garantido, esse não faz check-in. O que o Inter está pesquisando é que pedindo check-in de quem tem cadeira alocada para revendê-la. Mas o grande dilema disso tudo é que me apeguei que o Magrício falou. Como é que pode ter cambista vendendo ingresso num tipo de jogo desse, onde tu tem o quadro social completo? Como é que pode excursões de consulado, muitas vezes, ter garantia de ingresso? O grande dilema e a discussão que fica aí para reflexão para a diretoria do clube são essas questões. Porque se isso não ficar na rua, não ficar ainda em aberto, aí, Cassiá, aí tu consegue privilegiar através do check-in e tu nem tem venda aberta. Sim. Tu tem venda para as modalidades de sócio. É simples. O que não pode é... Aí o REC vem com a argumentação de que os cambistas têm associações de 20, 10 carteiras. Tem alguma coisa errada aí no controle. Então essa é a questão. Eu acho que pode ter para consulado. Pode ter para sócio que viaja, desde que a política seja clara. E aí eu não estou falando do Inter porque eu não conheço a situação do Inter. Essa situação do cambista foi uma situação que eu ouvi no rádio e eu nem sei se existe. Mas o cambista a gente sabe que não é uma relação republicana. Né? A gente nem sabe se esse cambista que está vendendo, se é que tem cambista, está vendendo o ingresso verdadeiro. Ele pode estar vendendo qualquer coisa lá. Né? Felizmente a informática tem aí diminuído muito a ação do cambista. Mas pode sim ter lotes de ingresso com destino específico para consulados que têm trabalho no exterior, no interior e em outros estados. E todos têm que ser sócios também, né? Pode ter política para aquele que viaja com o clube e quer o ingresso garantido quando chega lá, desde que a política seja clara.
A política seja clara, todo mundo sabe como é que é, e aí o sujeito, na hora de se associar, ele vai medir a vantagem que ele vai ter se associando ou não. Por isso que é fundamental o esclarecimento da direção do Inter. O Jackson. Porque este problema, em algum momento, o Grêmio também vai passar, porque as coisas são... Ninguém inventa a roda. O fato é que tem mais postulantes do que a capacidade do estádio. 50.128. Duas coisas que eu vejo falar agora, só vão me confirmar. Como é que pode uma carteirinha não ser personalizada? Como é que a pessoa pode emprestar para outra ir no jogo? Um amigo, um parente? Essa matemática aí não vai fechar nunca. Como é que alguém que não vai no jogo empresta a carteirinha para outro que não é sócio e vai no jogo? Daqui a pouco paga em sociedade. Isso acontece nos dois. Sim. E por que não pode ser personalizado? Isso não tira o outro sendo sócio? Se o outro está sempre indo na carona, ele não vai se associar. O Estatuto do Grêmio prevê que o acesso ao estádio é do sócio titular. E emprestar a carteira não é uma situação acolhida pelo Grêmio. O problema é o controle disso, né? Acontece porque o controle disso é um controle muito oneroso. Difícil. É difícil e oneroso. Bom, o interesse do clube é receber a mensalidade, tá? Com a evolução da tecnologia, essas questões de biometria, identificação do torcedor, possivelmente em algum tempo só o titular vai poder acessar o seu espaço, a não ser que seja claro, bom, quem comprar o título da categoria tal vai poder comercializar, ou emprestar, ou fazer compra. Mas a questão tem que ser clara. Ô Cassiá, o jogo contra o Atlético Paranaense lá, esse de ontem, foi todo biometria. O Atlético Paranaense só entra com biometria. E isso fez com que o maior número de torcedores comuns, como se diz, né, o associado, tivesse presente ontem lá o sócio colorado, né? É claro que as torcidas organizadas sempre acompanham, tem lá a sua biometria também, a sua carga, mas nesses jogos que tem biometria, tu vê uma maior, né, o indivíduo, não aquela compra maciça de um grupo, um beneficiário. Um jogo só, então, para acabar com isso, só a biometria. Por quê? Tem muitos sócios que também contribuem com o clube e eles querem pagar 2, 3 cadeiras, 4 cadeiras, eles se sentem no direito. Me parece que a biometria também poderia ou pode ajudar para outras coisas. Porventura, uma pessoa com aquela biometria que passa lá, fizer um mal feito no estádio, ele pode se identificar. Pode se identificar, é mais fácil de identificar. Exato. Hoje os malfeitos no estádio estão sendo identificados, felizmente, né? Dificilmente alguém comete um mal feito dentro do estádio e não é identificado. As câmeras funcionam muito bem, com muita rapidez. Né? Tanto que a gente tem lá na arena uma proximidade enorme do torcedor com o gramado e praticamente os incidentes são nulos, porque a reação da segurança do estádio é imediata. É que essa é uma oportunidade. O esclarecimento do Jackson aqui, que até tomou muito pau já na internet, né? Tá aqui, ó. O Jackson diz que a capacidade do Beira-Rio é de 50.128, onde 42 mil lugares são do Internacional. Então tem 8.128 que não são do Internacional. Que abriu. 21 mil sócios de carteira vermelha com check-in para confirmação. Então já aproxima do 26, muito rápido. 8 mil são paraninfos, remidos e patrimoniais, que são as cadeiras e tudo mais. Mais 6 mil cadeiras locadas. 2 mil menores. Um dos poucos clubes do Brasil que mantém isso. 1.000 para as organizadas. É o total, não é para cada uma. Mediante a mensalidade em dia e biometria, como disse aqui o Cassiá. 2.500 visitantes. 3.500, eu até tinha anotado o Maurício no passado, mas peguei aqui o Twitter rapidamente. 3.500 para os 916 consulados espalhados pelo mundo. Tem ainda um espaço de segurança para uma evacuação de emergência obrigatório por lei. Beira-Rio esgota sua capacidade em média 5 jogos por ano. Evidente que esses são os decisivos, aonde todos querem ir, mas o estádio não comporta. Sim. Esses dados foram todos apresentados no Conselho no início do ano. Não tínhamos ainda passado a marca de 120, hoje são 128 mil. A reserva dos consulados é toda procedimentada e auditada no escopo da qualidade. Nesse jogo, 400 consulados fizeram reserva. Todos levaram, sem exceção. Óbvio que não nas quantidades pedidas.
Todos tiveram 70% de cortes nas suas listagens, que são exclusivas para sócios em dia. E aí? Veja a importância desse jogo. Nós temos aqui no estado... Amanhã reabre o check-in para a carteira vermelha. Eu disse que o Inter ia ter que dar um jeito. Não tem como não cumprir isso aí. Veja a importância desse jogo. Nós temos no estado, isso não quer dizer que os consulados sejam só no estado, 497 municípios. Quantos tem aí garantido? Como é que é? Nós temos 497. Eu sei que tem consulado em outros estados, até fora do país, pela grandeza dos clubes daqui, mas isso, veja a grandeza do jogo, né? Aí está a prova. Quase atinge o número total dos municípios do estado. E aí, quando ele diz que 70% houve cortes, também inclui quem não está em dia, que só pode entrar quem é sócio em dia. Que não existe outra modalidade de ingresso. Essa é a última, que se sobrar, o Internacional vai vender e vai ser no sábado, não vai sobrar. Esse número dele fecha, mais ou menos que nos últimos jogos aí do Inter, os jogos importantes, a média de venda aberta para as outras modalidades é 4 mil, é o que sobra. É o que realmente é aquele que não garantiu o espaço, aquele que disse que não vai na cadeira locada, e o Inter acaba vendendo para o próprio sócio. Então não tem venda aberta, na realidade é para a própria modalidade, né? Não tem como. Aí alguém contestou ele aqui, e ele, só uma dúvida, o que explica que o jogo contra o Flamengo, que é recorde de público, ter 27.902, segundo... coloca uma fonte aqui, ingressos vendidos para sócio e para o jogo Inter e Atlético 20 dias depois nem abre as vendas. Não é uma diferença muito absurda, mas agora esses de carteira vermelha vão esgotar. Naquele dia, de certo, foram 12, 13 mil. Aí sobra mais 10 para vender. Que esse é um jogo diferente, é um jogo único. É a finaleira. O Grêmio agora está na semifinal de Libertadores, vai ser uma loucura maior ainda. Vai ter problemas parecidos, né? Vai lutar rápido. Aliás, podiam não me pedir ingresso de ninguém aí, porque... Não tem mesmo. Não tem. Contra o Goiás, contra e se descobrirem que tu entregou ingresso, nós vamos te denunciar. Ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. E o que tem que entender é que Grêmio e Inter adotaram esse modelo de negócio da associação em massa, né? De ter um número expressivo de associados, exatamente para buscar uma receita recorrente. O Grêmio tem uma receita de 80 milhões de reais por ano com o quadro social. É muito significativo. Outros clubes, a gente vê que o Corinthians não tem um quadro associativo tão grande quanto o Grêmio e Inter. Ele vive da venda de ingressos lá no estádio. Até hoje saiu uma notícia que a Caixa Econômica Federal estaria executando o Corinthians por conta da dívida para a construção do estádio. Mas Grêmio e Inter adotaram esse modelo. E o que significa isso, só para não fugir da... Significa isso é que o estádio vai a leilão, se ninguém arremata, a Caixa pode adjudicar e ficar de dono do estádio. E explorar os jogos do Corinthians. O dono pode fazer o que quiser, em tese, né? Sabe-se lá, algum tipo de solução vai ter que ser dada. Né? Mas o modelo de negócio que Grêmio e Inter adotaram é de associação massiva, de ter a receita recorrente e não esperar pelo grande evento para arrecadar com os ingressos. 22% Inter. Mais ou menos apregoa que tem de arrecadação via quadro associativo. Hoje é em torno de 7 milhões mês. É parecido com o Grêmio, são 80 milhões por ano. O Inter tem no orçamento, a gente sempre fala. Receita fixa. Receita fixa, que é uma tranquilidade para o dirigente, porque sabe que pode contar com Eu disse que ia usar a tua frase, vou usar. Futebol é caro. E futebol tem muitas ramificações. Consulado, torcida organizada, paraninfos, sócio proprietário de cadeira. E aí vai, é muita coisa. Conselheiros que têm alguns ingressos, que a gente nem contabiliza. No Grêmio, o conselheiro não tem ingresso. No Grêmio, o conselheiro tem acesso à tribuna. Mas é acesso. Então são 300 e São poucos. 300 acessos. Eu estou dizendo, vai somando tudo. E vou te dizer, merece, né? Não sei, mas antigamente tinha mais um ou dois. Não sei, eu nunca fui na tribuna, então não... Mas tinha mais um ou dois que era do conselheiro. Que com a carteira do conselho já entrava no estádio. Sim, o conselheiro no Grêmio tem direito a um acompanhante. Né? Mas eu nunca usei. Eu acho que eu tenho que entrar com a minha cadeira de sócio e sentar no meu lugar.
Olha aqui, já vou pegar aqui mais uma fonte de... Aqui, ó. A nota do Inter. Devido ao engajamento apaixonado da torcida colorada, o Esporte Clube Internacional esclarece que está trabalhando em alternativas que garantam o ingresso ao maior número possível de torcedores para a grande final da Copa do Brasil, que será realizada na próxima quarta. Ao todo, o Beira-Rio possui capacidade de 50.842, já mais do que disse o Jackson aqui, que falou que 50.128. Então, mas esse é oficial, é a nota mais oficial. 600 e pouco aí. Então já tem mais uma coisinha. Vai bater o recorde, não tem dúvida. Isso vai dar 50 mil. 50.842 pessoas. Do total, 266 lugares pertencem ao clube. E desse número, 17.079 sócios já realizaram check-in até o momento. Isso aqui está legal. O Internacional está dizendo exatamente o que aconteceu. Torcedores de cadeira perpétua, de cadeiras locadas, Academia do Povo, torcidas organizadas e consulados totalizam 14.621 ingressos, sendo todos igualmente sócios do clube. As tribunas, que não podem ser comercializadas por contrato, representam 1.085 assentos. Aquilo que eu estava falando de ter que abrigar todo mundo. Além disso, 2.000, aí vem os contratos com patrocinadores. Ontem o Atlético colocou, na última hora, ingressos à venda, porque alguns patrocinadores desistiram de pegar os ingressos. Aí sobrou para vender para o público em geral, o Atlético, para não perder o dinheiro. Patrocinador da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil. Patrocinador da Copa do Brasil, não patrocinador do clube. Além disso, 2.700 ingressos são reservados a contratos do clube e de patrocinadores. São as duas coisas da competição. Há ainda uma reserva de 3.500 lugares para menores de idade. Iniciativa rara no Brasil e que muito nos orgulha. O restante é dividido entre a torcida visitante, 2.300, e espaço para abril. Nem eu estava certo, nem tu estava certo na discussão antes do programa. 7.576. O clube trabalha ainda com um espaço de segurança como margem para eventual emergência. Por fim, destacamos que amanhã será realizada a reabertura do check-in a partir das 10 horas, respeitando as 48 horas de prioridade desta categoria associativa, que é a que tem garantia por lei. É lei que eu digo um contrato estabelecido. Mas porque houve esse alvoroço todo. Em outros momentos, em jogos que não dessa dimensão, se encerra em um dia. E aí tem que cumprir em todos. Né? É isso aí. Mas ou estabelece que é um dia. Mas tem que ter critério que seja cumprido. E a partir desse sábado, havendo disponibilidade de ingresso, o clube disponibilizará à venda as demais modalidades associativas somente pela internet. O Internacional ressalta que sua operação é planejada com a responsabilidade de prover segurança e conforto a todos os torcedores que acessam o estádio Beira-Rio em dias de jogos. É uma nota de esclarecimento, é uma nota oficial e só uma frase que vai valer quando o Grêmio for também aí, quando o Grêmio detiver aí a possibilidade de vender todos os ingressos na arena. Só vai entrar em estádio de futebol quem tiver sócio e que um ingresso garantido. Sócio. A única garantia de assistir uma final é comprar uma cadeira no Inter. Porque essa outra modalidade, sócio, que dá direito ao ingresso permanentemente, terminou. Mas essas são raras, né? Essas são raras. Eu acredito que nem tem mais espaço nem mais cadeiras à venda. Né? Então, até porque um local, como nem todo mundo vai ao jogo ao mesmo tempo, um local pode ser representar 3, 4 associados. Né? Mas o Inter fez uma coisa no ano passado. Porque quando aperta as finanças, tem que usar a criatividade e até coisas que são inexequíveis. O Internacional botou à venda essas carteiras, 2.000 cadeiras, 1.500. A sócia Colorado teve a modalidade no valor total de R$4.000, né? Dava uma joia e pagava por mês. 1.500 pagava. É, isso aí. Então, o que acontece? Só que o número do sócio Colorado chegou a 33 mil, e o clube até também por essa questão de garantia ele reduziu, né? Daí em 22, como tu disse, mas chegou até mais. Na verdade, quando o clube faz isso, ele está tirando receita futura, né? Ele está tirando receita das outras gestões. Estratégia tem um preço. A estratégia é um preço, né? Bom, mas de qualquer forma, vamos falar de futebol, só deixa eu dizer que temos Grenais aí, hein? E decisão.
Não tivemos e com jogadores que já atuaram nos profissionais. Não É tivemos, Darlan, é Pedro Lucas, Não tivemos na Copa do Brasil. Rodrigues. Então agora vai ter um aí. Será que vai ser no Beira-Rio e na Arena? Não, e acho que até... Lá em Eldorado é muito longe, eu gostaria de ver, mas Tinha que ser não nos vai estádios, lá. né? Porque fica muito acanhado. A gente né? vê essa nova geração. Daqui a pouco cobra 10 de ingresso para organizar Senão melhor. será aqui para poder pagar a despesa. Sei lá, no Quero e lá em Eldorado. Bota 10 pila aí. Botar na vitrine essa gurizada. Né? Brasileiro de aspirante, o Grêmio venceu o Vitória por 3-0, mostrando força, garantiu a vaga na decisão. E o Inter também garantiu a vaga na final, ganhou do Bahia por 1-0. Partidas 19 e 26 de setembro. É tudo junto e misturado. Libertadores da América, Copa do Brasil, Grenais, Campeonato Brasileiro. Não é fácil ser torcedor, né? Torcedor é bom ser sócio nessa hora. É bom ser sócio, não tem dúvida. Nessa hora é bom ser sócio. Não, sempre é bom ser sócio. Sempre é bom ser sócio. É isso aí. O Grêmio e o Inter optaram pelo modelo de associativo, então a relação com o clube sempre vai ser sócio. Tá, e se fosse SA? Tem que ver qual é o modelo que vai ser implantado se for SA, né? Tem que ver qual é o... Porque, assim, os clubes que são empresas... SA visa lucro para uma maior parte... Os clubes que são empresas, eles, na verdade, eles vendem o carnê de acesso ao estádio, que equivale mais ou menos àquilo que a gente paga. Mas a figura do sócio, de pertencer e de ser um pouco dono daquela entidade, conflita um pouco com essa ideia de ser sociedade anônima. Né? Uma coisa é o acesso aos jogos, que sendo SA ou sendo clube, sempre vai ter alguma forma de acesso de venda recorrente. Agora, a transformação dos clubes em sociedade anônima tem que ver como é que faz isso para 120, 130 mil sócios. Afinal de contas, o cara é dono de um pedaço do clube. Ele não é dono, ele é associado a um pedaço do clube. Vão encampar muito o futebol. Principalmente naqueles clubes que estão mal, lá que tem Botafogo já tem um projeto assim. Vasco, a Tendência, Fluminense. O Fluminense tem um projeto assim. O Vitória fez um projeto que não deu certo. Né? O Figueirense tinha uma empresa que administrava o departamento. O Vitória está falando daquela época do Banco Excel. Deu problema lá, não. O Figueirense mesmo deu problema. Deu problema, a empresa soltou dinheiro, mas esses clubes de tradição, como o Botafogo, o Fluminense, e que talvez a única solução para fazer frente às dívidas que eles têm seja o clube empresa, vão ser oportunidades únicas. Né? E aí nós vamos ter clubes sem dono, como o Grêmio e Inter, contra corporações que podem ser poderosas e podem vir a causar desequilíbrio. A gente tem que acompanhar muito de perto. Mas aí, Magri, isso é uma questão mais cultural também, né? Porque nós brasileiros aqui, o Cassiá tem experiência com a política partidária, como se diz. Quando a gente vai votar, eu vejo muita gente pegando o tal santinho no dia da votação. A gente sabe como é que é. Ou ligando para um amigo, quem tu vai votar para deputado? É a mesma coisa no futebol. O associado e o recado para o associado do Inter, que o Inter já vem com essa esbanjação de associado desde 2002, 2003. O Inter é o maior quadro social há muito tempo em orçamento, enfim. Então o sócio não tem que pensar só na hora do bem bom. Ele tem que se preocupar um pouco mais com as questões do clube mesmo. Na hora lá de votar no conselho, na hora de prever um estatuto, né? Reforma estatutária. Ninguém dá bola para a reforma estatutária. O Inter, por exemplo, tem 120 mil sócios, 2 mil vão numa reforma estatutária. Então esse é o reflexo cultural do país, a falta de interesse. Mas aí, quando vem o bem bom, a atração, todo mundo quer. Isso aí é a falta aquela, né, E eu não concordo preparo. com alguns sócios que estão me mandando recado aqui, vão arrumar uma bronca para mim. Mas eu acho, concordo com o Magriço, o consulado, ele trabalha em coisas extras para o clube, inclusive buscando novos associados nos seus respectivos municípios. E se o Inter adotou um critério de cortar 70% dos pedidos, óbvio que eu vou dar fé no que eles estão dizendo, o Jackson está dizendo, já houve um corte violento. O privilégio já foi reduzido a 30%. Então, vamos lá, vamos ver. Não tem lugar para todo mundo mesmo. O associado do clube é importante, mas o aficionado do clube é tão importante quanto. Vamos fazer uma conta. A gente tem aí uma receita que vem do quadro social, que é 80 milhões, Grêmio Inter. Né? Mas tem outra receita que é mais importante, que vem da televisão.
E a receita da televisão não vem por conta dos 120 mil associados que a gente tem, vem por conta dos 8 milhões de gremistas, do número igual de colorados. A receita da televisão, ela busca esses que são... e Grêmio e Inter só tem essa receita de televisão porque eles têm aí espalhados pelo Brasil, concentrados no Rio Grande do Sul, cada um 8 milhões de associados. Se a gente for olhar a grandeza do Atlético, que decide a final agora com a grandeza de Grêmio e Inter, a diferença está no número de aficionados, que não é nem de sócios, é no número de aficionados. Quantas pessoas torcem para Atlético Paranaense de forma a motivar a televisão para pagar a mesma coisa que paga para Grêmio e Inter? Então, esse associado, esse aficionado que é atendido pelo consulado, ele também merece o carinho, merece a atenção do clube, porque é ele que garante a principal receita que o clube tem, que é a receita de televisão. Está dizendo, a maioria não vai a campo de futebol. A maioria não vai a campo de futebol. Mas ele consome durante o dia, o mês, o ano, produtos do clube e dá essa... Inclusive a imagem. Ele está no interior do Paraná, do Mato Grosso. Claro. Não, consome a imagem do patrocinador do clube, ele consome pay-per-view, ele consome pay-per-view, ele consome o produto do patrocinador da transmissão de televisão. Esse cara é um patrimônio que a gente tem e que o Atlético Paranaense não tem. Magrício, só para ter uma ideia, para materializar isso que você está dizendo, na capital, Curitiba, só 40% dos torcedores torcem para os times locais. E tem que dividir isso por 2. E uma rebarbinha para o Paraná. Torce para nós ou para o Rio de Janeiro, principalmente para o Rio de Janeiro. Florianópolis assim e o interior de Santa Catarina para nós. São os efeitos ainda da Rádio Nacional, né? Que é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que transmitia para todo o Brasil e que captava esses aficionados. Era a Tupi, a Globo de São Paulo do Rio. Não só a Rádio Nacional. A Globo, eu sei que de cor ainda os programas, a Turma da Maré Mansa, eu escutava lá. A Turma da Maré Mansa. Lá para a fronteira de noite pega mais as rádios, pega bem da Argentina, do Uruguai, do Rio, de São Paulo, e aquela época o futebol, tem razão, era o Rio de Janeiro que mandava, Maracanã, e o Santos do Pelé centralizava toda a mídia nacional. Levando para os quilowatts, a Rádio Record, os 1000 da Record, em São Paulo, também. Paulo Edson e tudo mais, Oswaldo Maciel, o Fiore Gilhote, a Rádio Record tinha 200 quilowatts. Se tu botar nos 1000 na M, pega até hoje. Agora se diminuir. Da Rádio Bandeirantes também. A Tupi também pegou bastante. A Tupi tinha 200 quilowatts. A Globo 150 quilowatts, 200 quilowatts. Chegava rachando. Na fronteira. Então, se a gente for ver esse fenômeno de ter a maioria dos clubes locais, acontece aqui no Rio Grande do Sul, acontece em Minas Gerais e acontece no Bahia. No Bahia, não na dupla Bavi, no Bahia. O resto são estados que consomem o futebol de Rio de Janeiro e de São Paulo. Nós temos então nem se fala. Nordeste, só o Bahia que destoa. Brasília é um exemplo. O Flamengo chega a levar para lá e encheu. Mas é que Brasília é de 1950, né? Então o Rio de Janeiro foi gente para lá. Isso. Então, nós temos esse patrimônio aqui, a gente tem que cuidar desse patrimônio. E o consulado é a forma que a gente tem que o clube tem um contato mais próximo com o cara que está lá em São Paulo. Quem trabalha consulado é a dupla Grenal, né? Tu pega os outros clubes aí no Brasil, a forma de consulado mesmo não é da mesma intensidade, né? E dá trabalho, o consulado dá trabalho, dá trabalho no sentido de que o clube tem que dar uma atenção, tem que cuidar, levar a taça tem que ter uma estrutura das pessoas que são abnegadas, tem que trabalhar o movimento e a região. E o próprio clube tem que ter uma estrutura para receber, para orientar, para estar presente, para levar atrativos. Então é uma estrutura que faz com que a gente tenha aí uma receita de televisão. Se não fosse isso, nós éramos igual aos clubes do Paraná, os clubes lá do Nordeste. Quer ver, há poucos dias, o D'Alessandro foi dar uma palestra em Passo Fundo. Até critiquei aqui, porque era uma semana muito... que ele tinha que estar mais focado nos jogos, mas ele está nessa aí de dar palestra, é problema dele e do Internacional. E podia ser depois que largasse, mas ele está treinando, ele quer fazer outras coisas. Dá uma fugidinha, vai lá e faz. O que fez o Grêmio, o consulado lá de Passo Fundo? Levou o presidente Romildo para dar palestra lá também.
É a velha rivalidade boa. Claro. Que bom para Pascuna. Então, os clubes têm a responsabilidade de atender essas comunidades que ficam longe de Porto Alegre. A nossa dimensão, e só somos o que somos, porque somos muito maiores que Porto Alegre. E isso custa. Isso custa, inclusive, liberar ingressos para consulados em jogos importantes. E outra coisa, a torcida organizada pode ter 1000 defeitos, pode ter ali algumas organizações que não interessem para o Sempre clube. tem, no meio Mas tem um- acompanham sempre, né? Mas não, e outra coisa, quando esmorece o estádio, eles vêm, Colorado, Dali, Grêmio, Eles que querido, seguram e aí atrás da vai. goleira, né? Mas vê bem, os incidentes com as organizadas Não tem praticamente quase nada. cessaram. Cessaram? Quando as autoridades tomaram as iniciativas que tinham que tomar, junto com os clubes, né? A biometria, em claro. alguns casos, a efetividade das punições, A que agora identificação realmente são das cumpridas, pessoas, tá? identificação das pessoas, efetividade das punições, ou seja, não é que ele faz de conta que o cara está sendo punido, agora o cara é efetivamente punido, e aquela meia dúzia que acaba contaminando toda a organizada Ficou marcado demais. ficou né? marcada. E o sujeito que Os vai para caras vão lá... dizer, vou me afastar desses caras. E o sujeito que vai para lá para comemorar continua fazendo a festa dele. Então, Quer ver, a geral do Grêmio virou nome de torcida. E era geral do Grêmio, era o ingresso de geral. Onde é que tu vai? Vou na geral. Virou nome de torcida. Na popular do Internacional virou nome de torcida. Por quê? Mas o que o Grêmio fez? O Grêmio Cadastrou. identificou as torcidas, apoiou as torcidas, que é o trabalho que o Thiago Floriano faz também, e o Grêmio assumiu que a banda, que é a que dá o tom da torcida, a banda é do Grêmio. Não é a banda da torcida, a banda é do Grêmio, o instrumento é do Grêmio, e é o Grêmio que resolve lá qual é o cântico. Só dava que vai ruim ser dado. aquilo. Claro, porque qual é o compromisso? Assim, Mas toda hora tinha ruim com essa banda. Não, todos os clubes do mundo têm hinos que são ofensivos a outras pessoas. Quando a banda é do Grêmio, bom, aqui nós não vamos cantar esse hino. E segue o resto, bom. Mas o clube tem que ter uma força em cima controle. disso e tem que ter uma ação, e essa ação custa dinheiro, custa recurso humano, custa energia, ou seja, não é fácil esse trabalho que as gestões fazem. Dá uma né? pimentada agora aí. O Cassiá é neutro, mas vai... Depende. Não, O Cassiá vai ser... Cassiá é do Grêmio. O Cassiá vai ser juiz. Cassiá vai ser juiz. Cassiá é do Grêmio. A primeira vez que eu vi o Cassiá, ele fez um gol contra o Palmeiras lá, que é o estádio todo Colocação gritava. das faixas, né? É, 77. o estádio é 77. Tá, então imparcialmente... Nesse momento ele vai agir. Bom, senão o Felipe vai dizer que ele é colorado, o Bagres vai dizer que ele é do Eu Grêmio. não disse que ele é colorado, eu disse que ele é do Grêmio. É do Grêmio, diferente. tá. Mas mesmo sendo do Grêmio, hoje ele vai ser imparcial aqui na análise. Eu vou fazer uma pergunta para eles dois. Nesse momento eu sou mais comentarista. Comentarista, é isso aí. Então tá. Você teve tantas funções agora. Claro. O Papai Noel vai ser azul ou vermelho? Título? Não. Não é isso, né? Ué? Eu acho que está encaminhado. A gente não falou ainda sobre o jogo de O que ontem. engloba isso? Copa do Brasil, Sim. Libertadores ou no Eu mínimo acho que o vaga Inter- via nacional. E os títulos conquistados. O Grêmio ganhou a Recopa Gaúcha e o Campeonato É Gaúcho. que só tem que colocar o presente no saco vermelho. Tá pronto para entrar. Tem que entrar, né? Ai. Tá, agora o contraponto. Não é comigo, tu tem que falar com o Magrinho. Não, mas isso vai Eu, responder. com relação ao jogo Grêmio e Flamengo, as duas disputas Grêmio e Flamengo, eu estou bem esperançoso. Né? Esperançoso, acho que o Grêmio tem condições de fazer uma grande atuação, mas o Grêmio tem que jogar no limite dele. O Grêmio tem que extrapolar o limite. O Grêmio não pode ter momentos como os momentos que ele teve, que levou a desclassificação em Curitiba. O Grêmio tem que jogar no limite, porque o time do Flamengo é muito bom e muito bem treinado. O Flamengo, o que eu conto? O Flamengo já é campeão de Portugal, campeão da Premier League, né? Segundo o treinador deles. Então, se o Flamengo não estiver no Mundial... Está motivando o Grêmio. Está apedrejando Jesus. Hein? Se o Flamengo não estiver no Mundial pela América Latina, pela América do Sul, ele vai estar pela Europa, em função das conquistas que o treinador deles vem fazendo. Né? Mas o Grêmio joga bem contra poderosos, mostra isso e tem futebol para isso. Agora,
tem que jogar no limite. E é jogo. A gente tem que jogar, não existe jogo jogado. Com relação ao Inter, só sem querer entrar em provocação, eu não consigo entender como é que se comemora ou se arma uma estratégia e se sai contente de ter perdido de 1-0 no jogo fora. A estratégia de perder de 1-0 me pareceu que o Inter montou, e o que a gente ouve, né? Montou uma estratégia para perder de 1-0, então montou uma estratégia para ganhar de 1-0 e vem com 1-0 para cá. Eu não estou conseguindo entender essa lógica, porque essa lógica não entra, é evidente. Sequei o Inter, achei que vou secar o Inter igual, mas o que está me chamando a atenção é estratégia para perder de 1-0 contra um clube menor e um time menor. Não é estratégia para não perder demais. Não, mas isso não é estratégia. Vamos combinar que isso não é estratégia. O Daí deu uma explicação. A pior coisa é tu executar bem uma estratégia errada. Porque tu chega no fracasso mais rápido. Então, eu falei assim, não, a nossa estratégia é perder de 1-0, tanto que quando acabou 1-0, ficou todo mundo contente, saiu feliz. Os dois lados? Os dois lados, o que está acontecendo? Mas, Maurício, esse é o jogo grande... é de ganhar, não é de perder. Esse é o grande... O Atlético fez estratégia para ganhar de 1-0, porque não quiseram cobrar um escanteio no fim. O que o Magriço está falando... Não entendi aquilo. O que o Magriço está falando tem total relevância e essas são as discussões que a gente tem aqui, e principalmente os colorados. Eu achei que vocês iam divertir, vocês que é o quê? Não, mas é uma questão, se tu avaliar futebol, não entrar pro lado do folclore, da corneta, é isso. Na realidade, o Inter, se tu pegares as eliminatórias contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, contra o próprio Flamengo e contra o Cruzeiro, eu vou pegar grandes adversários, não comparando com o Atlético Paranaense. A estratégia foi a mesma. Amordaçar o ferrolho fora de casa e jogar tudo no Beira-Rio. É uma estratégia muito pequena para o tamanho do Inter. Só que se tu olhar a composição do grupo de jogadores, aí eu volto um pouquinho para trás e fico na defesa um pouco do Odair. Hoje o Inter é uma equipe deficitária, o Inter é uma equipe lenta, no meu ponto de vista, para concorrer com esses grandes times hoje que estão na ponta, aí, como o próprio Palmeiras, como o próprio Flamengo, o Cruzeiro até então estava, o Grêmio que vinha ganhando nos últimos 2 anos. No Beira-Rio não é lento. O REC diz que eu sou neutro agora. Não, mas só um pouquinho, REC. No mata-mata, tu consegue consolidar Entra isso. a corda esticada do Magriço. Mas é a corda esticada. O Inter ganhou todas no Beira-Rio no Campeonato Nacional. Então, Magriço, para com concluir... reserva, com titular. Não, quase todas. Mas tá bem, mas a maioria, então... Mas se tu pegares, vocês podem entrar na discussão, Inter e Palmeiras não foi partida similar, Inter e Flamengo no Maracanã similar, e Inter e Cruzeiro similar, só que o Inter ganhou lá. Não tem garantia nenhuma que tu vai ganhar. Mas porque a proposta de jogo não é essa, Magriço, a proposta realmente é a não perder. Não, ele está falando agora na volta, ele está falando. Aí é que o Inter diferente. arrumou uma encrenca. Deixa eu, não desmerecendo, até para que nessas horas fala em motivação disso, daquilo, não desmerecendo o Atlético Paranaense, que ganhou o jogo, justamente ganhou contra o Grêmio, ontem justamente ganhou contra o Inter. Essa estratégia do Inter, ela é certa. Como é que tu perde um jogo e vem para uma decisão e vai jogar em casa e tu é o favorito? Eu ainda acho o Inter favorito, ainda acho. Ele tem que tirar aquele peso daquela derrota, já urgentemente. E fez isso, muito bem, com muita sabedoria. Para trazer para o torcedor, que está aí a prova, a decisão para outra quarta. Agora, tu perguntou para eles, qual é o que pode chegar... Papai Noel, vai ser vermelho ou azul? Claro que é o Inter. O Inter só tem que ganhar do Atlético. Isso. O Grêmio tem que passar pelo Flamengo. Ganhar de 2 do Atlético. 2 vezes. Ganhar de 2 do Atlético. E passar pelo gol, pelo River. O Magriço já não concordou. Pelo Boca ou pelo River. Na Libertadores. Quer dizer, o caminho do Inter é só ganhar do Atlético e é campeão. Agora, o caminho do Inter é uma partida, do Grêmio é 4. Também. Essa lógica eu estou levando. 3. É uma final. É uma final só. Mas a questão é o confronto também, né, o Cassiá? Confronto. Nada contra o Grêmio tem 2 jogos. Contra o Atlético. Eu acho que o Atlético está fazendo com o Thiago lá uma campanha sensacional. Mas não dá para comparar. O Atlético é o Atlético, o Inter, o Flamengo é o Flamengo, o Grêmio é o Grêmio. Nós temos que... Ainda tem coisas lógicas no futebol. Tá? Mas o Atlético cresceu muito. Eu joguei no Curitiba. O Curitiba, naquela oportunidade, tinha mais torcida que o Atlético. Acho que hoje o Atlético tem mais. Cresceu. Jogou o capitão Hidalgo? Não, ele é mais velho que eu, não. Não. Joguei com o Dario lá. Peguei dos velhinhos, peguei o Aladim. Cicupira? Não, já tinha deixado. Esse jogou muito. O capitão Hidalgo jogou naquela época. O capitão Hidalgo jogou naquela época. Não, mas não. Comigo não. Eu encerrei em 83 minha carreira lá. Mas ele já tinha largado, já era comentarista. Mas deixa eu me focar aqui no Internacional. Hoje o Internacional tem uma das maiores oportunidades dos últimos anos de ser campeão brasileiro.
Porque a Copa do Brasil é um campeão brasileiro. É um título a nível nacional, Sem né? dúvida. Então o Internacional é favorito. Agora, não se engane, eu vejo Favorito muita, não é jogo jogado, eu vejo o muita Bagre disse, euforia. são 2 gols. Eu vejo muita euforia, porque perdeu só de 1-0. Mas perdeu, gente. Se o Inter ganhar de 1, tem que ganhar nos pênaltis. São 2 resultados no mesmo jogo para ganhar. Isso não é fácil. Parece fácil, Felipe. Aí outro tem que fazer 2-0 para liquidar o jogo. Parece fácil. Não é fácil. O time deles é organizado, é inferior, no meu entender, ao Inter, mas está organizado. E está com moral, está ganhando títulos. E tem jogadores experientes, tem o Marco Rubem, Lúcio Gonzalez, jogadores que... Tem um contra-ataque. Agora, ontem, e é isso que só podemos analisar ontem, o Inter não jogou bem. Eu não posso analisar o que vai acontecer na outra quarta, mas o Inter jogou melhor um pouco que o Grêmio, mas jogou mal. Cassiano, não era de ter mudado no intervalo. O REC, o melhor foi o resultado do que a própria partida. Por isso eu entendo. O é horrível. Ok, Magrício, mas... é horrível. Ok, Magrício, mas analisando o jogo que o Inter apresentou, o resultado foi bom. O goleiro salvou, podia tomar 2 e vinha liquidar. Não, O Sobis podia ter feito um gol no Mas final. com uma consideração... A bola passou isso aqui. Também. Quando sobrou pro Sobis, quem estava vendo o jogo disse, vai fazer o gol, porque o Sobis chuta bem. Sobrou pro cara certo, que é atacante. Né? Quando sobrou pro Lindoso, ele se atrapalhou. Né? Quando sobrou pro Nonato, ele não soube o que fazer. Existe uma diferença, para você entender nessa combinação de questões que nós estamos levantando. Se o Atlético perder aqui, não é tão grave assim. Mas se o Inter não for campeão dentro do Beira-Rio, é muito grave. Ninguém perde título dentro de casa, ninguém gosta de perder título dentro de casa. O Atlético não tem a grandeza do Inter ainda, embora tenha crescido, como nós falamos. Mas o Atlético já ganhou aí a Suruga, ganhou o outro lá, Sul-Americano. O Inter vem há anos atrás desse título. E o torcedor, essa euforia, Felipe, que está aí atrás do ingresso, é natural, pela grandeza do clube que chegou. E querem título. Inclusive tem uma camada, e eu conheço muitos, do Internacional, que não aceitam o Odair de treinador. Eu tenho que estar discutindo, parei, mas vocês querem o quê? Pega o Inter um ano atrás. O Odair, se tem os defeitos dele, e tem, todo treinador tem, ele levou o Inter até aqui. E vai agora, se ele perder, ele vai ser um dos culpados. Eu não tenho dúvida, futebol é assim. Então, o Internacional é o favorito, mas tem que ter muito cuidado, tem que ganhar o jogo primeiro. De 2. Mas espera aí, Cassiano, mas a gente tem que avaliar... De 2 gols. Cassiano, mas senão vai ter que ganhar 2 vezes. Eu acho que o Maurício já acha que o Inter não passa. Ô, Cassiano... Do jeito que ele está insistindo nesses 2 gols. Não, eu assim, ó. Não, ele está indo pelo resultado sem pênalti. Eu acho que tu não pode comemorar uma derrota de 1-0. É só isso. Achar, perdemos só de 1-0. Não faz o Inter vem apresentando... Para não entrar em crise, não ter críticas, jogando tudo para o jogo do semana que vem, com a torcida ao lado. E com relação ao Odair, tu colocaste o Odair, eu acho que uma das avaliações que eu faço do treinador é quando os jogadores começam a subir de desempenho. E o Odair conseguiu que o desempenho de jogadores médios subisse exponencialmente. O Patrick, que era o ano passado, que era o Edilson. Quer dizer, eu estou citando esses dois para não dizer o próprio Lindoso, que é um jogador que no Botafogo era inexpressivo e aqui entrou bem. Os laterais estão bons. A dupla de zaga subiu muito. O Lindoso era um dos melhores jogadores do Botafogo. Não nessa posição. Mas era segundo no Botafogo. Jogou contra o Grêmio naquela e fazia esses gols que faz o Internacional também no Botafogo. Então, era Lindoso e Pimpão. Então me parece que o Odair, ele cumpriu a função dele. De pegar esse é o grupo que eu tenho, esse. Tá, então tá, pessoal, vamos jogar mais. E eles jogam mais. E eu acho que essa estratégia de saber, olha aqui, ó, nós vamos ganhar lá e vamos jogar mais fechado, isso aí tem que ser a direção, não pode entregar para a comissão técnica decidir que vai perder de 1-0. Porque o Inter saiu daqui dizendo, se perder de 1-0 tá bom, eu não consigo admitir isso. Mas se fosse o Grêmio que dissesse, ó, nós vamos lá para tomar só de 1, eu sairia revoltado. Aliás, o Grêmio saiu de Porto Alegre para tomar só 1 do Atlético, perdeu de 2 e acabou perdendo os pênaltis. Pô, e pênalti assim. Aliás, um dos resultados mais surpreendentes dos últimos tempos. Mas quem viu o jogo não achou surpreendente. Não, o jogo não. Mas aí a gente pega o que se dizia na semana. Eu disse que era mais difícil para o Internacional passar pelo Cruzeiro, porque o Internacional tinha caído de rendimento, tava, né? E o Grêmio mais encaminhado. E o Grêmio encaminhado. Por quê? O Cruzeiro tinha mudado de treinador e tinha grandes jogadores. E a gente citava aqui, Robinho, Thiago Neves, Fred. Aí o Rogério resolveu fazer uma estratégia nova justamente naquele jogo. Se ele fizesse
o mínimo possível e desse uma energia, um gás nesses veteranos, podia surpreender o Internacional. O Fred não é capaz de fazer um gol até 15 minutos, 20. O REC é pessimista. No primeiro minuto de jogo, eles perderam um gol. Pedro Rocha. Pedro Rocha. No primeiro minuto de jogo, perderam um gol. Ali brilhou de novo a estrela do Lomba que não se apaga. Eu só quero registrar né? aqui, Rec, uma audiência qualificada. O Homero Bellini aqui mandou um recado para nós, dizendo que em Pernambuco eles torcem mais para os times de Pernambuco do que dos outros estados. Então, um abraço O Homero sabe aqui. tudo. O Homero tem que ser presidente do Grêmio um dia, não desiste. Aqui, ó, Rec, a apresentação do Atlético Paranaense contra o River na final da Sul-Americana em casa foi muito melhor que a de ontem, contra o Boca, aqueles 3-0, e contra o próprio Grêmio. Eu acho que ontem o Inter apresentou aquele futebol pragmático que apresentou contra o Palmeiras fora, contra o próprio Cruzeiro no Mineirão, mas conseguiu um gol, contra o próprio Flamengo no Maracanã, que em 4 minutos conseguiu tomar 2 gols. Aí tem o outro lado, Cassiano. O Atlético poderia ter apresentado mais e pelo Inter ter sido inoperante fora de casa, que infelizmente é uma estratégia que não é adequada ao tamanho do clube, tem o outro fator. O Inter no Beira-Rio tem 85%, não é uma questão de euforia. E o Atlético é uma ruim fora questão de de casa. resultado. O Atlético podia ter tomado uma sacola do Grêmio aqui. E aí se pergunta a grande questão, Cassiato, foi treinador, conhece vestiário, e a questão é a seguinte, por que não implementar fora o que faz em casa? E aí são questões características do time. Hoje o Inter, fora de casa, normalmente é um time que tem que ter contra-ataque, bola de profundidade. E com a montagem do esquema tático que tem hoje, não tem condição. O D'Alessandro, que o expoente técnico maior do Inter hoje, marcando lateral, jogando lateralmente, um jogador que poderia distribuir jogo. Mas olha então são questões como essa. Olha como é que joga o Atlético. O Atlético joga numa faixa muito curta de campo. Os jogadores jogam muito próximos uns aos outros. Até por isso que a gente vê jogadores que não têm tanto talento, não erram tanto passo porque jogam muito próximos uns aos outros. E o Atlético fez durante o jogo, ele leva o time todo para um lado e daqui um pouco o cara lança uma bola lá na outra lateral. Né? E pega sempre, invariavelmente, o cara sozinho. Tem jogadores velozes, né? Tem um bom centroavante. Claro, assim, o lateral direito, o titular era o Madison. Aí colocaram um menino de 18 anos para jogar. Mas o Atlético é um bom time, um time muito bem treinado. É mais fácil ter resultados com um time muito bem treinado como o Atlético. Agora, na comparação de valores entre um e o outro, o Inter é superior ao Atlético. Não sei se é o ponto de garantir 2-0. Por isso que eu volto à minha crítica e dizer o seguinte, o Inter adquiriu de casa para perder de 1-0. O Inter adquiriu um risco. O Inter tem algumas coisas, Felipe. O Felipe trouxe 2 temas aqui importantes. Eu também achei que na saída de jogo, o D'Alessandro correndo da lateral não tem dado certo há muito tempo. Quando ele vem com o meio, ele rende mais que ali é dele. Embora, neste jogo, o Nico novamente não jogou. Aí o Guerreiro ficou isolado na frente, porque o D'Alessandro estava pelo flanco, como tu disse, e o Nico mal, que está também correndo atrás do lateral. Ou seja, o Guerreiro ficou isolado e não produziu. E sabe que eu acho que esses jogadores se acabrunham, tipo o Nico? Quando chega aqui, no Beira-Rio, aí o Felipe tem razão, o Internacional é mais talhado ao contra-ataque do que jogar sob pressão do adversário. Então, quando chega no Beira-Rio, o time que se abre contra o Internacional leva o contra-ataque. E aí o Nico surge. O Nico surge muito nos contra-ataques. Está aí contra o Botafogo. Tá? Então, ele tem velocidade, mas ele está com imensa dificuldade de assimilar quem é o companheiro do Guerreiro e também por que ele tem que estar correndo atrás do lateral e o D'Alessandro também, até lá o campo dele. A volta é muito longa e o Guerreiro fica isolado. Então, mas isso se dá tudo, não é culpa do Odair, porque ele fez um esquema de 3 no meio de campo, onde funciona o Patrick e o Edenilson, o time anda. Porque eles saem para o jogo, e isso favorece o time. E o Lindoso entrou muito bem, porque também sabe jogar. Tá? Não nota o Patrick. É o que o Grêmio faz com o Maicon e o Matheus Henrique fazia com o Arthur. Eram 2 caras que sabem jogar. Quando entra um que joga menos, o time sofre muito. E tem um detalhe, uma comparação. O Grêmio se acostumou com 2 volantes lado a lado. O Inter não, é um volante só. E os outros têm essa liberdade demais. Tá? Então, são esquemas diferentes. O Inter está com a dificuldade, nesse esquema, em encontrar quem é e como fazer a parceria com o Guerreiro. Porque o esquema tático, no meu entender, não favorece o Guerreiro.
Quando joga em casa, aí sim tem que atacar, surge mais pro Quem Guerreiro. aproxima do Guerreiro está pelo lado e não pelo meio. Isso. Não, e o Guerreiro é um jogador que tem que receber pelos lados. Aí tu tem 2 laterais lentos e 2 extremas, digamos, lentos. Tu não tem ninguém de velocidade para chegar à aproximação. 8 horas, 1 minuto, 30 segundos. O Jonathan é o lateral direito titular do Atlético Paranaense. Mas o Madison era o reserva imediato. Mas jogou o terceiro. Foi o terceiro, Foi que é o o garoto lá. Mike. E bem, jogou não. bem até. O Kelvin. Kelvin. Bom, em termos de confirmação de time, projeção de time, vou deixar uma pergunta. Vai jogar o Patrick, tá? Vamos deixar bem claro, vai jogar o Patrick, vai jogar o Nico. Mas Nonato, de repente, não estaria na hora de recuperar o lugar de titular, porque ele ganhou a posição de titular, perdeu naquele jogo contra o Palmeiras, que o Inter foi derrotado por 1-0, que ele se assustou com o Felipe Melo, ficou marcado e o Patrick recuperou a condição de titular. Agora, após derrota por 1-0 em Curitiba, Internacional precisa vencer por 2 gols de diferença no Beira-Rio para garantir o título da Copa do Brasil. Vitória colorada por 1 gol de diferença, pênaltis. Ingressos para setor livre estavam esgotados, mas não estão mais. Amanhã às 10 horas abre de novo. Ingressos de cadeiras locadas serão colocados à venda no sábado. No final de semana, Colorado enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Tendência é de equipe totalmente reserva. Bruno Silva é desfalque, cumpre suspensão automática pelo 3º amarelo e Zé Gabriel deve receber uma nova oportunidade. Ele que não foi bem contra o Fluminense, mas se fala que é um bom jogador. No Grêmio, Renato testa Paulo Miranda como lateral direito no time reserva. Na equipe titular, Galhardo segue ocupando a posição. Em reta final de recuperação, volante Maicon corre em volta do gramado no CT Luiz Carvalho. O jogador não vai enfrentar o Goiás, é precaução, mas deve retornar aos trabalhos com o grupo nos próximos dias. Trabalho com bola, né? Lateral Léo Gomes será submetido a uma cirurgia no joelho direito na próxima semana e vai jogar só na próxima temporada. No departamento médico, Felipe Viseu segue sem previsão ainda de liberação. Domingo, o Tricolor recebe o Goiás no aniversário de 116 anos do clube, num horário decente, 4 da tarde. Boa oportunidade para o torcedor comparecer, dar uma força para o time que está precisando reagir no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio pode emendar vitórias aí, tem um calendário bem convidativo aí para a sequência. Ingressos custam a partir de R$15 para sócios e R$30 para o torcedor comum, ou seja, preços convidativos. O torcedor colorado que não conseguir na final está convidado aí para torcer para o Goiás lá na Arena domingo de tarde. Aí, Felipe. Que fase que tu tá, Felipe? É isso aí, vamos esperar. Tu imagina tu na arquibancada. Quarta-feira a gente... Torcendo para o Goiás. Quarta-feira a gente É do Goiás. Quarta-feira a gente fica de sangue doce pensando, planejando Libertadores já. Enfim, É isso. Já vai fazer a pré-temporada, o calendário da pré-temporada. Aí vamos ver a sequência de títulos. E o Chapão, Magriço? A gente não pode... Tem mais gente bicuda ou mais gente faceira? Eu acho que tem gente faceira, eu acho que o apelido de Chapão não pode ser visto pelo lado pejorativo. Eu comecei com essa história de Chapão. Não, mas a chapa que está formando não é uma chapa excludente, pelo contrário, é uma chapa muito inclusiva, porque todos que quiseram participar tiveram seu lugar. E os grandes movimentos do Grêmio, os maiores movimentos do Grêmio cederam espaço. O nosso movimento MGI, que tem 36 conselheiros que renovam, ficou com uma porção significativamente menor para dar oportunidade de incluir todos que quiseram vir com a gente. Então, aquele chapão que era para se manter no poder, neste caso é exatamente o contrário, é para dar oportunidade de todos os que quiserem se filiar ao Grêmio, que quiserem participar da vida política do Grêmio entrarem. Mas haverá eleição igual, né? Depende da inscrição das chapas, né? A nossa chapa está sendo inscrita agora, tem que ver se amanhã alguma outra chapa vai se inscrever. O que é importante... É amanhã o último dia? Para a inscrição da chapa e a eleição no dia 28. O que é importante
desse movimento que as forças políticas do Grêmio fazem, é o momento de coesão, né? As forças políticas do Grêmio entenderam que para atravessar esse momento, para a gente consolidar as conquistas dentro e fora de campo, é necessária união, sem abrir mão das convicções que cada um tem, das posições políticas que cada um tem. O presidente Romildo conduziu a formação dessa frente, né, com a inclusão de todos que quiseram estar presentes, para que o Grêmio consolide este momento, que é um momento de construção, que é um momento de vitórias, que é um momento de solidificação da base, que é um momento de responsabilidade com as contas, equacionamento de passivos históricos do Grêmio. Então, não é um momento para ter divergências políticas. Essa é a mensagem que os 180 integrantes dessa chapa querem passar pelo torcedor. As diferenças, elas podem conviver dentro do mesmo espaço em prol do Grêmio. Então, é isso que nós estamos buscando. Eu queria alertar o associado do Grêmio. O Grêmio tem um contingente enorme de associados, aptos para votar, mais de 60 mil associados aptos para votar. Para votar tem que ser associado há mais de 2 anos com as mensalidades em dia. E esse contingente de 60 mil torcedores, né? Nós temos cidades aí que não tem isso de eleitor, né, Cassia? Talvez a maioria das cidades do Rio Grande do Sul não tem 60 mil eleitores. É a população praticamente de São Borja. Vê só. É uma cidade média. Né? Lá onde o Cassia manda. E todos esses muito aptos aptos a votar, eles têm que... E a votação desse ano vai ser muito fácil. Vai ser no pátio, né? Que é uma festa. O associado que vai no pátio no dia da eleição participa de uma grande festa, lá conhece os seus ídolos, os dirigentes, as pessoas que participam da vida política do Grêmio, e o associado que não for ao pátio vai votar pelo celular, pelo aplicativo do Grêmio. Para isso basta atualizar o cadastro. A gente às vezes trocou de celular, o cadastro não está atualizado, atualiza o cadastro pelo próprio aplicativo, se cadastra no aplicativo, dizendo que quer votar, recebe o código e no dia da eleição tem a possibilidade de votar de onde estiver. Ou seja, é um processo muito limpo, muito transparente e que oportuniza a todos os associados gremistas em condições de votar. Eu quero chamar a atenção nisso, né? E esse momento de democracia que tem Grêmio e Inter, e realmente tem, não é da boca para fora, esse momento de democracia que tem Grêmio e Inter, que a eleição no Atlético Paranaense, eleição para o Conselho do Atlético Paranaense foi 240 para o grupo do Petralha, a 200 do grupo de oposição. Vê bem, 440 pessoas decidiram parte dos destinos do clube da grandeza do Atlético. No Grêmio, né? Nós queremos que 20, 30, 40 mil pessoas participem dessa festa e corroborem participem desse momento que o Grêmio está vivendo. Aquele que for votar. Se tiver uma chapa só, tem votação igual? Vai ter votação igual, porque nós precisamos da homologação do torcedor. Já voltamos. 8 horas, 20 minutos, 40 segundos. Nonato ou Patrick? A pergunta que ficou antes. Patrick, não tem o que mudar. Não vai mudar, né? Eu sou adepto do Nonato. Nonato. Taticamente só, mas não o nome do jogador. Tu só tá gastando a pergunta que a gente fazendo a previsão para quarta, tu sabe que não vai mudar. Não, já disse que ia jogar o Patrick. Estou falando da preferência. Eu faria uma outra mudança, então, por gosto de torcedor. Eu colocaria o Wellington no time, tiraria o Patrick e passaria o D'Alessandro centralizado. Eu não aguento mais ver o D'Alessandro correndo atrás de lateral. Então, faria essa mudança. D'Alessandro na do Patrick. Centralizado e o Wellington Silva para dar velocidade, que é o que falta para nós, é velocidade. Tu tira o Patrick. Tiro. Não, eu digo, né? Motorzinho internacional. Não, Cassial, defendo o Patrick, eu tô dizendo só do... Eu vi que tu quer tirar ele do time, como é que defende? Não, diz que não vai sair quarta-feira. Parece que ele está dispensando a tua Mas se fosse uma mudança, faria essa mudança. Tá. A grande questão é o Patrick. Mas daí é pro desespero já. É que o seguinte, aí o futebol parece fácil, mas vamos dizer que tira o Nico e bota o Wellington, que é o que concorre os dois. Aí o Wellington, que tem entrado bem, mas quando sai jogando não fica tão bem, vai dar o mesmo problema. Ou seja, tu tira aquele que poderia crescer teu time no final e que não começa bem
e já mata ele no início do jogo e tu não sabe se vai ter o Nico, que tem também fato entra novo, mal. né? E se Também- tomar um gol aí, bom, aí, exatamente. aí tem que abrir total, já está aberto. E outra, né? O Cassiá, é óbvio, Opa! o time, tá, veríssimo, o aí, ó. time tá escalado. E aí? É o Alaor de novo? No meio do programa. O time tá escalado para quarta-feira. Calma, Lauro. E o problema é o seguinte, eu boto, tiro todo o volume e toca. Né? Tem algum problema, alguma coisa não está funcionando. Tu fez essa pergunta, mas o time está escalado Tá quarta-feira. E o que dá a escalação do Inter quarta-feira é o histórico do trabalho nesse primeiro semestre do Só Odair. bota, minha ideia, Exatamente. só bota o D'Alessandro pro meio. e Esse bota é o sonho também, e né, o Cassiano? Patrick fazendo o flanco. Exatamente. Não muda mais nada. E aí, e o Nico chegar mais junto com... Fazer mais jogadas de atacante. É que no Beira-Rio a mecânica funciona. diferente. Voltando para marcar lateral ou não. Aí o Patrick e o Não, Edenilson mas se tem- multiplicam, abrem um pouco mais, Mas ajudam existe os uma jogos diferença. O Inter se posiciona mais à frente do Beira-Rio. Isso é inegável. Tanto é que ontem Mas tu isso- avalia o jogo e o Inter mas fica isso, atrás da eu acho que é linha. bom, Felipe, vocês puxaram esse assunto. É só fazer uma pesquisa, gente. Eu vou criticar esse clube que, porventura, tenha perdido mais dentro do seu estádio do que ganho. Ah, esse está fora. Não tem a lógica. O Grêmio ganha muito mais dentro de casa e o Inter muito mais dentro de casa. E o Grenal é a mesma coisa. O dono da casa manda sempre. Então, essa desculpa, ou esse negócio, o campo do Atlético, sem dúvida, o campo do Atlético é diferente, o do São José é diferente. Mas é a realidade, eles também perderam lá, perderam 4 jogos. 4. Claro que vão ganhar a maioria, como a dupla Grenal ganha aqui, quando o São Paulo ganha lá, o Santos na Belmiro perde menos, o Atlético Mineiro lá naquele campo do América perde menos, no Mineirão ele tem medo de jogar, parece mentira, ele não consegue lotar o Mineirão. Então, o ambiente da casa às vezes, é muito mais importante que esse tipo de gramado. O ambiente é favorável ao Internacional, é o favorito, mas tem que jogar. Exato, não, mas aí tem uma questão. O histórico mostra que dá confiança para nós, torcedores. O Alaor ligou aqui para mim, acho que ligou pro REC. O Alaor mandou dar um recado aqui, ó. Ele Deve já tá é mamado, otimista. deve tá mamado. É 3-0 aqui no Beira-Rio. Ele teve ontem lá na Arena da Baixada. Então não precisa jogar. A Laura já está com o ingresso Não, garantido. o Alaor já tá estressado. Eu já não sou que nem o Alaor, Hoje é eu- quinta-feira. Pá, tem uma semana. Mas pelo amor, o senhor vai infartar. Eu já gosto de 3 volantes, Cassiano. Já sou mais seguro, já não vou tanto. Eu acho que 2-0 aquele, um no primeiro, outro no segundo e O resguardado. Inter fez 2-0 no Palmeiras. Exatamente. Mas o VAR... Fez 3 no Cruzeiro. o VAR, esse aí, quando faz aquilo ali, ó... Ah, É que, O cara tiver com uma ponte de safena... foi bom ele falar aqui do Cruzeiro. Gente, eu não sou torcedor, sou analista. O Cruzeiro é uma vergonha, gente. O Cruzeiro não é mais aquele time. O Ceni chegou achando que ia mudar só no blá blá blá. Ele tinha que mudar a equipe, tirar jogador. Estão cansados, parece. Os jogos que o Cruzeiro fez contra o Grêmio e contra o Internacional foi terrível. Contra o Internacional e agora contra o Grêmio. Eu acho que ele mudou demais, Cassiano. Dava pena. Mas ele mudou não mudando. Ou seja, ele quando. Isso aqui está te falando, a maioria dos clubes me contrataram para dar choque. Eu chegava e mudava. Se tu chegar, como estava o Cruzeiro, liquidado, com o Mano, que é um bom treinador. só estava desgastado muito tempo, né? Claro, muito tempo. O Cruzeiro não andava e não anda. O Ceni já tinha que chegar e modificar o time. Agora ele vai modificar depois da entrevista que ele deu, poderia ter, não precisava dar entrevista no início, mas ele tinha que tomar decisão ali. Ele foi contratado para mudar o time já estava mal, caindo pelas tabelas, o Mano caiu. Aí o Thiago Neves joga triste porque o Edilson Ele está vai na dar aquela reserva. entrevista. Pelo amor. Aí tu tem razão. É o É. dirigente que tinha que chamar aquele jogador quando deu entrevista, que ele estava troteando no campo. O Cruzeiro só quer. O futebol brasileiro inventou um toque de bola que até o Botafogo, que eu vejo todos os jogos, sou botafoguense, sou eu. Joga para o lado e para trás. Para o lado e para trás. Para frente não tem qualidade. Então o futebol brasileiro está tocando muito e sendo Está um pouco concordando com agressivo. Jesus, então, que os técnicos brasileiros Nem estão sei defasados? que o Jesus fez. Não, falou que estão defasados os técnicos. Passear todos os times Mas jogam iguais. todos parecia- jogando iguais. Mas aí, é isso que eu digo. É só pro lado tu e pra não trás. tem, tu não tem escolas diferentes, o próprio treinador não implanta um novo. Tu copia, todo time joga igual. Eu ouvi uma entrevista do Estão Juan matando Fran, nossos atacantes. uma entrevista muito boa do Juan Fran, não me lembro qual foi a TV. E perguntaram para ele qual é a diferença do futebol brasileiro, que ele notava do futebol brasileiro para o futebol europeu.
ele diz que o futebol brasileiro começa com uma estrutura tática bem definida e isso vai se perdendo ao longo do jogo. Enquanto que na Europa eles mantêm a consistência e a atenção ao longo do jogo todo. Então, o que o Jesus está chamando a atenção é que o futebol brasileiro, a tática é só na largada, depois não acontece mais. E por isso que o fator local é tão importante, porque o emocional é importante. Quando tu perde a disciplina tática, é o emocional que vale. Aí o emocional é o cara gritando o meu nome, é eu jogando onde eu estou acostumado. Essa é a diferença. Muito bem. Mas os velhos estão tudo aí. Só o Muricy que virou comentarista. Os velhos vão Qual igual. velho? Não tem mais nenhum. Mano, o Tite, Filipão, Celso Rotti. O Celso está desempregado. Até amanhã.